O milionário vai à casa da ex-esposa depois de 12 anos e a reação dela é inesperada. Eduardo Ramos estacionou o carro importado em frente ao que um dia fora uma casa decente. Agora, 12 anos depois, as paredes caídas e o telhado meio desabado contavam uma história de abandono que ele nunca imaginou encontrar. Vestido com seu terno escuro impecável, segurava uma marreta, pesada nas mãos trêmulas, tentando encontrar coragem para o que viera a fazer. Foi quando a porta rangeu e ela apareceu. Gabriela, a mulher que amou mais que a própria vida, agora magra demais, com roupas gastas e olhos cansados de quem lutara sozinha por muito tempo. Atrás dela, duas meninas pequenas se escondiam, assustadas, observando aquele homem estranho com roupa cara, segurando uma ferramenta aterradora. "O que você está fazendo aqui, Eduardo?" perguntou Gabriela, a voz carregada de uma mistura de surpresa e raiva. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, ergueu a marreta e começou a bater na parede mais danificada da casa. O barulho ecoou pelo bairro, fazendo as meninas gritarem e se agarrarem ainda mais forte à mãe. "Você enlouqueceu de vez!" gritou ela, correndo até ele. "Tô fazendo o que devia ter feito há 12 anos", respondeu Eduardo, sem parar de quebrar os pedaços de parede que ameaçavam cair. "Tô consertando o que eu quebrei." Gabriela tentou agarrar o braço dele, mas ele era mais forte. A marreta continuava descendo, demolindo partes já quase caídas, enquanto ela gritava que não precisava da caridade dele depois de tanto tempo. Caridade. Eduardo parou e a olhou fixamente. "Você acha que isso é caridade?" Soltou a marreta no chão e tirou um envelope amarelado do bolso interno do paletó. As mãos tremiam quando estendeu os papéis. "Eu sei do bebê, Gabriela. Sempre soube." O rosto dela ficou branco como papel. As duas meninas, assustadas, perguntaram baixinho quem era aquele homem e por que a mamãe estava chorando. Eduardo se ajoelhou no chão de terra, sem ligar que o terno caro se sujasse. Abriu o envelope devagar, mostrando exames médicos antigos, com o nome dele carimbado em cada página. "Há 12 anos você estava grávida e eu fui embora como um covarde. Essas meninas não são suas", sussurrou Gabriela, as lágrimas escorrendo. "Elas têm 5 e 3 anos, você sabe. Eu sei que não são minhas", respondeu ele, com a voz embargada. "Mas também sei que você perdeu nosso bebê sozinha no hospital uma semana depois que eu fui embora." O silêncio que se seguiu só foi quebrado pelo choro suave dela. As vizinhas começaram a aparecer nas janelas e portas, cochichando sobre o drama que se desenrolava na rua. "Como você soube?" perguntou Gabriela, sentando-se nos escombros ao lado dele. "Dona Carmen, a enfermeira que te atendeu na época, está no hospital agora muito doente. Ela me procurou na semana passada." Eduardo secou os olhos com o dorso da mão. "Disse que você gritou meu nome durante o parto prematuro, que pediu para alguém me ligar, mas seu telefone já tinha mudado." A menina mais velha, com cabelo castanho e olhos curiosos, se aproximou devagar. "Mamãe, por que você está chorando?" perguntou, com sua voz doce. Gabriela atraiu as duas filhas para si, abraçando-as como se quisesse protegê-las de toda aquela dor do passado. "É complicado, minha filha. Esse homem conheceu a mamãe há muito tempo." Eduardo observou as duas meninas. A menor, loira e de olhos azuis. Parecia muito com Gabriela quando era criança. A mais velha tinha traços diferentes, mais sérios, mas sorriu timidamente para ele. "Você tem filhos?" perguntou a menina mais velha. "Não", respondeu Eduardo. "Nunca tive." "Por quê?" Ele olhou para Gabriela antes de responder, vendo que ela também esperava a resposta. "Porque a única mulher que eu quis que fosse mãe dos meus filhos, eu machuquei muito, e quando me dei conta do erro que cometi, já era tarde demais." Gabriela se levantou de repente, tirando a terra da roupa. "Não é tarde para nada. Você construiu sua vida, ficou rico, tem tudo o que sempre quis. Não precisa vir aqui fingir que se importa com o que aconteceu comigo." Fingir.
Eduardo também se levantou, com a voz alta pela primeira vez. Você acha que eu consegui esquecer que passou um dia sem que eu pensasse em você? Então, por que demorou 12 anos para aparecer? A pergunta ficou no ar, pesada como o cheiro de terra molhada que começava a subir. Nuvens escuras se formavam no céu, ameaçando chover. Eduardo desabotoou o paletó e o tirou, ficando só de camisa branca. Pegou a marreta de novo, porque eu era um idiota orgulhoso que achava que você estava melhor sem mim. Começou a trabalhar de novo, dessa vez com mais cuidado, tirando só as partes realmente perigosas da parede. E porque quando finalmente juntei coragem para voltar, você já estava com outro homem. Gabriela ficou paralisada. As meninas se olharam, percebendo que algo importante estava sendo dito. Você estava me espionando? Espionar? Não. Mas sim, voltei algumas vezes para o bairro. Vi vocês no parque, no mercado. Vi ele brincando com elas. Vi que pareciam felizes. Eduardo não parava de trabalhar enquanto falava. Achei que era melhor deixar as coisas como estavam. E onde ele está agora? Perguntou Eduardo, fazendo enfim a pergunta que o atormentava. A menina mais velha, que se apresentara como Valéria, respondeu antes da mãe. O papai foi embora há muito tempo. Disse que ia procurar trabalho em São Paulo, mas nunca voltou. Valéria, vai brincar dentro com Isabel, pediu Gabriela com voz cansada. Mas não tem dentro, mamãe. Lembra que a casa está danificada? Querido ouvinte, se você está curtindo a história, aproveita para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, Eduardo parou de trabalhar e olhou ao redor. Pela primeira vez, realmente viu o estado da casa. Já não tinha paredes internas, só e estruturas de madeira podre. O que restava do telhado estava coberto por uma lona furada que deixava passar água. No que um dia fora a sala, só tinha um colchão velho no chão e algumas caixas empilhadas. Pelo amor de Deus, Gabriela, como vocês moram aqui? Como dá? Respondeu ela, erguendo o queixo com orgulho. Nunca pedi ajuda para ninguém, nunca me humilhei. Isso não é se humilhar, isso é sobreviver. Tirou o celular do bolso e começou a discar um número. O que você está fazendo? Ligando para um amigo que tem uma construtora. Vamos começar isso hoje mesmo. Gabriela correu e arrancou o telefone da mão dele. Não quero sua pena, Eduardo. A gente está bem assim. Bem, apontou o telhado furado. Suas filhas dormem aqui quando chove. Dormem na casa da minha mãe, na rua de cima. Gabriela devolveu o celular. A gente se vira. E você onde dorme quando chove? Ela não respondeu, mas ele já sabia a resposta, pelo jeito que desviou o olhar. As duas meninas voltaram correndo animadas. Mamãe, a vovó Guadalupe está vindo, anunciou Isabel, a menor. Eduardo viu uma senhora de cabelos grisalhos descendo a rua com passos firmes e cara de poucos amigos. Vinha com uma vassoura na mão e uma expressão que ele conhecia bem. Era exatamente como Gabriela quando ficava brava. Guadalupe o cumprimentou, tentando sorrir. Eduardo Ramos, respondeu ela, sem um pingo de simpatia. Achei que era só boato do bairro. É verdade, dona Guadalupe. Voltei. Voltou para quê? Para terminar de destruir o que sobrou para minha filha. As meninas se aproximaram da avó, que as abraçou protetoramente. Voltei para consertar as coisas, disse Eduardo. Consertando com uma marreta, Guadalupe apontou a ferramenta. Típico dos homens, acham que tudo se resolve na força. Gabriela interveio antes que a discussão esquentasse mais. Mãe, ele trouxe uns papéis sobre aquele assunto. O rosto de Guadalupe mudou imediatamente. Sabia exatamente do que a filha falava. Ah, então você soube. A senhora sempre soube? Perguntou Eduardo. Claro que sabia. Fui eu que levei minha filha para o hospital quando começou a sangrar. Eu, que segurei a mão dela quando os médicos disseram que não tinha mais jeito. A voz de Guadalupe tremeu, e eu que cuidei dela nas semanas seguintes, quando chorava dormindo e gritava seu nome,
Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sentou num pedaço de parede meio caído, escondendo o rosto entre as mãos. Eu não sabia, murmurou. Juro que não sabia. Não sabia porque não quis saber. Retrucou Guadalupe. Minha filha te ligou 15 vezes naquela semana. 15 vezes, Eduardo. Você não atendeu. Eu tinha mudado de número, dona Guadalupe. Consegui aquele emprego na cidade do México e achou que era melhor cortar todos os laços, né? Gabriela falou pela primeira vez em vários minutos. Lembra o que você disse na nossa última briga? Que eu era um peso, que te segurava, que nunca ia poder crescer na vida comigo do lado. As palavras ecoaram como um tapa. Eduardo lembrava perfeitamente daquela noite horrível, todas as coisas cruéis que disse no calor da raiva. Eu era jovem, Gabriela. Era um idiota orgulhoso que era um covarde, completou Guadalupe. E continua sendo, pelo que vejo. Aparece aqui depois de 12 anos com dinheiro e acha que vai comprar o perdão. Valéria, que ficara quieta prestando atenção na conversa dos adultos, se aproximou de Eduardo. O senhor é o homem das fotos, que a mamãe esconde. Todos ficaram em silêncio. Gabriela ficou vermelha de vergonha. Que fotos, Valéria? Perguntou Guadalupe. As fotos que a mamãe olha à noite e chora ficam numa caixinha. Debaixo da cama tem um monte de papel também, cartas velhas. Valéria. Gabriela falou sério com a filha. É só a verdade, mamãe. A senhora sempre chora quando olha. Eduardo sentiu o coração acelerar. Depois de todos esses anos, ela ainda guardava fotos deles juntos. Gabriela, não significa nada, disse ela rápido. São só lembranças. Todo mundo tem lembranças. Lembranças de quê? Perguntou Isabel, inocente. Gabriela olhou para Eduardo, depois para a mãe, sem saber o que responder para uma criança de 3 anos. Lembranças de quando a mamãe era mais nova, disse Eduardo suavemente, e conheceu um rapaz que não era muito esperto. O senhor era namorado da mamãe? Perguntou Valéria. Era mais que isso, respondeu Guadalupe antes que alguém pudesse impedir. Eles eram casados, casados. As duas meninas falaram ao mesmo tempo. Mamãe, protestou Gabriela. O quê? Elas têm direito de saber quem é essa pessoa que apareceu aqui demolindo nossa casa. Eduardo se levantou e se abaixou na altura das meninas. Há muito tempo eu era casado com a mamãe de vocês, mas a gente brigou e eu fiz umas coisas muito ruins. Por isso ela não gosta muito de falar disso. E por que brigaram? Perguntou Valéria. Porque eu achava que sabia tudo e não escutava o que ela tinha para me dizer. E quando ela mais precisou de mim, eu não estava aqui. Isabel, com seus 3 anos, não entendia muito bem a conversa, mas Valéria, mais velha, parecia estar processando a informação. E agora vão casar de novo. Não, filha, respondeu Gabriela rápido. As pessoas crescem e tomam caminhos diferentes, mas ainda se amam, insistiu Valéria. A pergunta ficou no ar. Ninguém respondeu, mas as lágrimas nos olhos de Gabriela e o jeito que Eduardo a olhava falaram mais que qualquer palavra. A chuva começou a cair devagar. Primeiro algumas gotas, depois mais forte. Em poucos minutos, chovia torrencialmente. Vamos para a casa da vovó, disse Gabriela, reunindo as meninas. E ele? Perguntou Valéria, apontando para Eduardo. Ele tem carro, vai se abrigar, respondeu Gabriela. Mas quando chegaram na calçada, viram que Eduardo não tinha ido para o carro. Estava encostado na parede da casa sob a lona furada, se molhando junto com os escombros. Eduardo, você vai ficar doente? Gritou Guadalupe. Tá tudo bem, respondeu ele. Eu mereço. Gabriela parou no meio da chuva, olhando para aquele homem que um dia fora tudo na vida dela. Estava ali com um terno encharcado e sapato formal afundando na lama, teimoso como sempre foi. Vem com a gente, disse ela baixinho. Não é necessário, não tô te pedindo, tô mandando, vem. Subiram a rua, correndo debaixo da chuva. A casa de Guadalupe era simples, mas arrumadinha e quentinha. Tinha 2 salas pequenas, uma cozinha e 2 quartos.
As paredes estavam cheias de fotos das netas, e Eduardo notou que não tinha nenhuma foto de Gabriela dos últimos 12 anos. Tira essa roupa molhada, ordenou Guadalupe. Vou ver se tenho algo do falecido que sirva em você. Voltou com uma camisa xadrez e uma calça de moletom. Era do meu marido, deve servir. Eduardo trocou de roupa no banheiro. Quando voltou, encontrou Gabriela fazendo café na cozinha e as meninas brincando na sala com bonecas de pano. Obrigado, dona Guadalupe. Não me agradeça ainda. Só não quero que pegue uma pneumonia e morra na minha porta. Daria muito trabalho. Apesar de tudo, Eduardo sorriu. Guadalupe sempre teve essa forma direta de falar. Gabriela me contou sobre sua empresa, disse Guadalupe, servindo café para todo mundo. Dizem que você ficou rico de verdade. Me dei bem na vida assim. E como é que um pedreiro virou empresário milionário? Eduardo olhou para Gabriela, que fingia estar muito concentrada, mexendo o açúcar no café. Lembra aquela aplicação que Gabriela sugeriu que eu criasse para conectar pedreiros com clientes? Gabriela parou de mexer o café e olhou fixo para ele. Aquela que você disse que era besteira. Essa mesma. Eduardo baixou a cabeça. 3 anos depois que a gente se separou, eu criei. Hoje tem mais de 2 milhões de usuários no Brasil. O silêncio na cozinha era pesado. Guadalupe olhava de um para o outro, percebendo que tinha mais história ali. A ideia foi dela, perguntou Guadalupe. Completamente. Ela pensou em tudo, até no nome. Eu fui orgulhoso demais para admitir que ela estava certa. Gabriela se levantou de repente da mesa. Preciso ver as meninas. Saiu da cozinha, deixando Eduardo sozinho com Guadalupe, que o observava com olhos atentos. Para que você veio aqui, Eduardo? De verdade, para pedir perdão. E acha que vai conseguir? Não sei, mas preciso tentar. Minha filha sofreu muito por sua culpa. Quando se separaram, chorou por meses. Quando perdeu o bebê, entrou numa tristeza que achei que nunca ia sair. E quando Alexandre apareceu na vida dela, pensei que finalmente ia ser feliz de novo. E foi. Guadalupe suspirou. Alexandre era um bom homem, gentil, trabalhador, amava as meninas como se fossem filhas dele, mas nunca conseguiu o coração da Gabriela por completo. Sempre teve um pedaço que pertencia a você. Eduardo sentiu um aperto no peito. O que aconteceu com ele? Conseguiu uma proposta de trabalho em São Paulo, um salário 3 vezes maior do que ganhava aqui. Pediu para ela ir com ele, levar as meninas. Ela negou. Por quê? Porque essa cidade tem lembranças, tem você. Ela nunca conseguiu ir embora de verdade. Guadalupe tomou um gole de café. Alexandre percebeu que estava lutando contra um fantasma e desistiu. Foi embora sozinho. E desde então, ela está criando as meninas sozinha. Sozinha não me tem a mim, mas sim sem homem por perto e sem aceitar ajuda de ninguém. Orgulhosa, igual ao pai dela. O pai dela. Você, Eduardo. Alexandre poderia ter sido um bom padrasto, mas o coração dessas meninas sempre soube quem era o homem que a mãe delas realmente amava. Na sala, se ouvia a voz de Gabriela brincando com as filhas, colocando vozes engraçadas nas bonecas. Era um som que Eduardo não ouvia há 12 anos e que despertou uma nostalgia devastadora. Ela ainda usa a aliança, observou ele. Não é a aliança de casamento. É o anel de compromisso que você deu quando começaram a namorar. Nunca tirou. Eduardo fechou os olhos, lembrando o dia em que comprou aquele anel simples de prata. Tinham 19 anos e ele tinha juntado dinheiro por 3 meses para comprar. Dona Guadalupe, posso te perguntar uma coisa? Pode. A senhora acha que existe alguma possibilidade de ela me perdoar? Completou Guadalupe. Já te perdoou, Eduardo. O problema é que ela não se perdoou a si mesma. Como assim? Minha filha carrega a culpa de ter te deixado ir. Acha que se tivesse contado sobre a gravidez antes, você teria ficado, e pensa que foi culpa dela ter perdido o bebê porque estava muito nervosa e triste. Mas isso não é verdade. Eu sei. Você sabe, mas ela não.
E enquanto não se perdoar, nunca vai acreditar que merece ser feliz. Na sala, Valéria apareceu na porta da cozinha. Vovó, minha mãe tá chorando. Guadalupe e Eduardo se levantaram ao mesmo tempo. Foram para a sala e encontraram Gabriela sentada no chão, abraçada com Isabel, que secava as lágrimas da mãe com a mãozinha pequena. Mamãe, por que você tá triste? Perguntava Isabel. Não tô triste, filha. Às vezes, os adultos choram quando lembram coisas importantes. Eduardo se aproximou devagar e sentou no chão junto delas. Gabriela, preciso te dizer uma coisa. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos. O quê? Nunca me casei de novo. Nunca tive outros filhos. Nunca consegui amar ninguém depois de você. Eduardo, deixa eu terminar. Todos esses anos achei que estava vivendo minha vida, realizando meus sonhos, mas tudo o que conquistei teve gosto de fracasso, porque você não estava lá para dividir comigo. Valéria sentou do outro lado da mãe, prestando atenção na conversa. E sabe qual foi a pior parte? Continuou Eduardo. Saber que tudo o que consegui foi por uma ideia sua. Cada cliente novo, cada contrato fechado, cada prêmio que ganhei, tudo era um lembrete de que eu tinha sido burro demais para reconhecer sua inteligência quando a gente estava junto. Por que você está me contando isso? Perguntou Gabriela. Porque quero que saiba que amadureci, que aprendi a reconhecer quando estou errado e que a maior lição da minha vida foi te perder. Isabel, que não entendia muito bem a conversa dos adultos, mas notou que era algo importante, pegou a mão de Eduardo e a mão da mãe, juntando as duas. Pronto, agora são amigos de novo. Todos riram entre lágrimas. A inocência da menina trouxe um alívio momentâneo à tensão do momento. É assim que se faz as pazes? Perguntou Eduardo para Isabel. Foi o que minha professora me ensinou. Quando duas pessoas brigam, tem que dar as mãos e pedir desculpas. E funciona. Sempre funciona, respondeu Isabel com a certeza absoluta dos seus 3 anos. Gabriela olhou para as mãos ainda unidas pela filha e por um momento se permitiu lembrar como aquelas mãos encaixavam perfeitamente nas dela. Isabel, vai brincar com Valéria, pediu suavemente. Mas eu quero ver vocês fazerem as pazes. Vamos fazer as pazes, filha, mas isso é conversa de adulto. Guadalupe levou as duas meninas para o quarto, deixando Eduardo e Gabriela sozinhos na sala. Gabriela, eu não a interrompeu ela. Agora quem fala sou eu. Se levantou e foi até a janela, olhando a chuva que ainda caía lá fora. Você tem razão numa coisa. Nunca te contei sobre a gravidez a tempo. Tive medo de que pensasse que era uma armadilha para te segurar. Nunca pensaria isso. Sim, pensaria. Você estava obcecado com aquela vaga de emprego na cidade do México. Falava todo dia sobre como era a sua chance de provar do que era capaz. E eu não queria ser o peso que te segurava. Eduardo se aproximou dela, mas não a tocou. E quando descobri que estava grávida, você já estava diferente comigo, mais distante, mais impaciente. Falava do futuro como se eu não fizesse parte dele. Estava nervoso com o emprego novo. Não era nada pessoal. Claro que era pessoal, Eduardo. Me olhava como se eu fosse um obstáculo, como se minha vida simples não fosse suficiente para os grandes planos que você tinha. As palavras eram como facas. Eduardo sabia que eram verdade, embora doessem. Quando você foi embora, tentei te contar por telefone. Liguei 15 vezes em 3 dias. Não atendeu nenhuma. Tinha mudado de número. Sei agora, mas na época pensei que estava me ignorando de propósito, que tinha decidido cortar todos os laços comigo. Gabriela se virou para ele e ele viu todo o dor dos últimos 12 anos refletida no rosto dela. No 4º dia, comecei a sangrar. Minha mãe me levou correndo para o hospital. Os médicos disseram que estava perdendo o bebê, Gabriela. E sabe qual foi a pior parte? Não foi a dor física, foi estar lá sozinha perdendo o filho do homem que amava e não poder falar com ele. Foi gritar seu nome durante o parto e não ter ninguém para segurar minha mão. Eduardo sentiu as lágrimas correrem pelo rosto.
Em todos esses anos tinha imaginado várias versões do que aconteceu, mas nunca pensou nos detalhes dolorosos. Sinto muito. De verdade sinto. Eu também sinto. Lamento não ter insistido mais. Lamento ter deixado o orgulho falar mais alto. Lamento ter te deixado ir sem lutar. Ficaram ali na salinha de Guadalupe, chorando juntos pela primeira vez em 12 anos. Chorando pelo bebê que perderam, pelo tempo que desperdiçaram, pelas palavras que nunca disseram. O que a gente faz agora? Perguntou Eduardo. Não sei. Não sei se dá para voltar atrás depois de tanto tempo. Não falo de voltar atrás, falo de começar de novo. Eduardo, tenho 2 filhas. Elas são minha prioridade. Não posso me dar ao luxo de me machucar de novo. E quem disse que vou te machucar? Já fez uma vez. Era um garoto de 22 anos, um garoto assustado e inseguro que não sabia lidar com responsabilidade. Hoje sou um homem de 34 que aprendeu que sucesso não vale nada se não tem com quem dividir. Gabriela balançou a cabeça. É muito complicado, Eduardo. Muito complicado. Como? Não te peço para casar comigo amanhã. Te peço uma chance para provar que posso ser o homem que você sempre mereceu. Querido ouvinte, se você está curtindo a história, aproveita para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, antes que Gabriela pudesse responder, Valéria apareceu na sala. Mamãe, parou de chover. Podemos voltar para casa. Gabriela olhou pela janela. Realmente tinha parado de chover e os últimos raios de sol do dia apareciam entre as nuvens. Claro, minha filha. E ele vai com a gente? Perguntou Valéria, apontando para Eduardo. Ele tem que voltar para a casa dele, respondeu Gabriela. Mas a nossa casa está toda quebrada. Eduardo se abaixou na altura da menina. Valéria, se sua mãe permitir, posso ajudar a consertar a casa de vocês. De verdade, mas só se sua mãe quiser. Valéria correu para Gabriela. Mamãe, deixa ele consertar nossa casa, por favor. Valéria, não é assim que funcionam as coisas. Por que não? Gabriela suspirou. Como explicar para uma criança de 5 anos todas as complicações das relações adultas? Porque quando um adulto ajuda outro, às vezes isso cria compromissos. Que tipo de compromissos? Perguntou Eduardo. Sabe muito bem que tipo. Acha que pode chegar aqui depois de 12 anos, construir uma casa nova e eu vou ficar devendo para você pro resto da vida? Não quero que fique devendo. Quero que aceite o que é seu por direito. Como assim? Eduardo voltou para a cozinha e pegou a pasta molhada que tinha deixado na mesa. Abriu e tirou uns papéis que, milagrosamente, não se estragaram com a chuva. Lembra da nossa empresa Construções Ramos e Silva? Lembro. Você fechou quando foi embora. Não fechei nada, só mudei de cidade. A empresa continuou funcionando, cresceu, virou um grupo de empresas, e você sempre foi sócia de 50%. Gabriela pegou os papéis com as mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade. É verdade. Tá tudo aí. 12 anos de lucros acumulados numa conta no seu nome. Quanto? Eduardo escreveu uma cifra num papel e mostrou para ela. Gabriela sentou pesado na cadeira. Isso é brincadeira. Não é brincadeira. É seu. Sempre foi seu. Mas por quê? Poderia ter mudado os contratos. Poderia ter me tirado da sociedade, porque sabia que um dia ia voltar e, quando voltasse, queria garantir que você recebesse tudo o que merecia. Guadalupe, que tinha voltado para a cozinha, olhou os papéis por cima do ombro da filha. Meu Deus, Gabriela, você tá rica. Não quero, disse Gabriela, empurrando os papéis para longe. Não quero nada disso. Sabe por que não? Porque não é meu. Não trabalhei para isso. Não mereço. Claro que merece, protestou Eduardo. A empresa só existe porque você teve a ideia. A aplicação só funcionou porque pensou em cada detalhe. Tudo que construí se baseou no que você me ensinou. Isso são bobagens, e você sabe. É verdade. E você sabe. Lembra quando você dizia que eu tinha que parar de ver os clientes como números, que tinha que entender a história de cada pessoa,
as necessidades reais delas. Foi isso que fez minha empresa crescer. Gabriela balançou a cabeça. Teimoso, não vou aceitar dinheiro seu. Então, não aceita como meu. Aceita como herança do nosso filho. O silêncio que se fez na cozinha foi absoluto. Até as crianças que brincavam no quarto pareceram sentir o peso do momento. Como você pode dizer uma coisa dessas? Sussurrou Gabriela. Porque é verdade. Se nosso filho tivesse nascido, hoje teria 12 anos. E tudo isso seria dele também. A voz de Eduardo estava carregada de emoção. Aceita, pelo menos por ele, pelo menino que a gente nunca conheceu. Gabriela se levantou de repente da mesa e saiu da cozinha. Ouviram ela saindo de casa, batendo a porta. Vai atrás dela, ordenou Guadalupe. Acho melhor deixar ela sozinha. Vai atrás dela, repetiu Guadalupe mais firme. Minha filha passou 12 anos fugindo. Não deixa ela fugir de novo. Eduardo encontrou Gabriela sentada na escadinha da casa, olhando a rua molhada. Sentou do lado dela, sem dizer nada. Você não tem direito de usar nosso filho para me convencer de nada, disse ela sem olhar para ele. Você tem razão. Foi baixo da minha parte. Foi. Ficaram em silêncio, uns minutos, ouvindo os sons do bairro voltando à vida depois da chuva. Eduardo, preciso que entenda uma coisa. Construí uma vida aqui. Não é a vida que sonhava quando era jovem, mas é minha vida. Minhas filhas estão adaptadas, têm amigos, vão para a escola do bairro. Não posso simplesmente jogar tudo pro alto e fingir que os últimos 12 anos não existiram. Não tô te pedindo para jogar nada pro alto. Sim, tá. Aparece aqui com dinheiro, com propostas de reconstruir a casa, de começar de novo. Acha que é fácil para mim? Acha que não é tentador aceitar tudo e fingir que a gente pode voltar a ser quem era? Por que seria fingir? Porque a gente não é mais as mesmas pessoas, Eduardo. Não sou mais aquela garota de 20 anos que acreditava em contos de fada. Sou uma mulher de 32 anos, mãe de 2 filhas, que aprendeu a contar só consigo mesma. E eu não sou mais aquele rapaz orgulhoso que achava que sabia tudo. Sou um homem que aprendeu que não vale nada ter sucesso se não tem família para dividir. Família? Gabriela olhou fixo para ele. Quer uma família pronta, Eduardo? É isso. Cansou de ficar sozinho e resolve voltar para a ex-mulher que tem 2 filhas bonitinhas? Não é isso. Então, o que é? É que nunca deixei de te amar. E essas 2 semanas que passei aqui na cidade, observando vocês de longe, me fizeram perceber que o que eu sempre chamei de sucesso, na verdade, só era uma forma de preencher o vazio que você deixou. Valéria apareceu na porta da casa. Mamãe, a vovó mandou chamar para jantar. Já vamos, filha. Ele vai jantar com a gente. Gabriela olhou para Eduardo, claramente conflituada. Ele tem que ir embora, Valéria. Mas por quê? A vovó fez comida para todo mundo, porque mora longe. Onde mora? Eduardo respondeu antes de Gabriela. Moro na cidade do México. Valéria está muito longe daqui. E você vai hoje? Ainda não sei. Espero que não. Você me caiu bem. A simplicidade da menina comoveu o coração dos 2 adultos. Valéria voltou para dentro da casa, deixando eles sozinhos de novo. As meninas gostaram de você, comentou Gabriela. Elas são incríveis, você educou muito bem. Eduquei sozinha, enfatizou ela. Eu sei, e fez um trabalho maravilhoso. Não estraga, sussurrou Gabriela. Por favor, e depois vai embora. Elas já sofreram uma decepção com Alexandre. Não aguentam outra. Quem disse que vou embora? Você vai no final, sempre vai. É da sua natureza. Gabriela, quero ficar. Quer ficar? Quanto tempo? 1 semana? 1 mês até cansar da vida de cidade pequena e lembrar de todos os compromissos importantes que te esperam na cidade do México? Quero ficar para sempre. As palavras saíram antes que pudesse pensar, mas assim que disse, soube que era verdade. Para sempre é muito tempo, disse Gabriela. Não é suficiente. Guadalupe apareceu na porta. Vão ficar aí a noite toda. A comida está esfriando.
Entraram para jantar. A mesa estava posta para 5 pessoas: Guadalupe, Gabriela, as 2 meninas e Eduardo. Era a primeira vez em 12 anos que sentava à mesa em família. Durante o jantar, as meninas fizeram 1000 perguntas. Queriam saber como era a cidade do México, se tinha casa grande, se tinha carro bonito, se conhecia pessoas famosas. Eduardo respondeu com paciência, sempre cuidando para não parecer que estava se exibindo. E você gosta de morar sozinho? Perguntou Valéria. Não, não gosto nada. Por que não casa de novo, Valéria? Repreendeu Gabriela. Mas é só curiosidade, mamãe. Eduardo sorriu. Porque a única pessoa com quem quis casar já estava casada comigo, e eu estraguei tudo. Mas vocês podem casar de novo, sugeriu Isabel inocentemente. Não é assim que funciona, filha, explicou Gabriela. Por que não? Era uma pergunta simples, feita com a lógica pura de uma criança, e ninguém na mesa soube responder de forma convincente. Depois do jantar, Eduardo ajudou Guadalupe a lavar a louça, enquanto Gabriela dava banho nas meninas. Ela tem medo, disse Guadalupe. Eu sei. Não é medo de você, é medo dela mesma. Medo de acreditar de novo e se decepcionar. O que posso fazer para provar que mudei? Tempo, paciência e, acima de tudo, provas de que não vai sair correndo na primeira dificuldade. E quais seriam essas provas? Fica pelo menos por um tempo. Mostra para ela que fala sério sobre querer fazer parte da vida delas. Acha que ela permitiria? Acho que morre de vontade, mas nunca vai admitir. Quando Gabriela voltou da sala, com as meninas de pijama, Eduardo estava guardando os últimos pratos no armário. Mamãe, posso fazer uma pergunta? Disse Valéria. Pode? Se você e ele se gostam, por que não estão juntos? Gabriela suspirou. Era a segunda pergunta difícil da noite. Porque às vezes, querer alguém não é suficiente, filha. As pessoas crescem, mudam, tomam caminhos diferentes, mas agora vocês estão no mesmo caminho de novo, observou Valéria com a lógica infantil. Não é tão simples assim. Por que não? Gabriela olhou para Eduardo, que observava a conversa sem interferir. Porque, quando 2 pessoas se machucam muito, às vezes é difícil confiar de novo. Mas vocês podem tentar, insistiu Valéria. Isabel, vai escovar os dentes, pediu Gabriela mudando de assunto. Posso escovar os dentes dele também? Perguntou Isabel, apontando para Eduardo. Todos riram. Ele sabe escovar os próprios dentes, respondeu Gabriela. Mas eu quero ajudar. Obrigado, Isabel, disse Eduardo. Mas não vou dormir aqui. Vou pro hotel. Por que não dorme aqui? Perguntou Valéria. A vovó tem sofá na sala. Porque ele tem suas coisas no hotel, explicou Gabriela rápido. Que coisas? Roupa, escova de dentes, essas coisas. A vovó pode emprestar escova de dentes, ofereceu Isabel. Eduardo olhou para Gabriela, esperando uma orientação dela. É melhor ir para o hotel mesmo, disse ela. As meninas têm que acordar cedo amanhã para a escola. Mamãe, amanhã é sábado, lembrou Valéria. Gabriela corou, percebendo que tinha sido pega numa mentira pequena. Mesmo assim, é melhor que vá. Tá bem, disse Eduardo. Vou pro hotel. Se despediu das meninas que insistiram em dar abraços apertados. Quando chegou na porta, Gabriela o acompanhou. Eduardo. Sim. Obrigada por ter voltado, por ter me contado sobre o bebê. Eu precisava saber. Obrigado por ter me escutado. Ficaram ali parados, sem saber bem como se despedir. Já não eram marido e mulher, mas também não eram estranhos. Você vai ficar na cidade por quanto tempo? Perguntou ela. Depende do quê? De você, Eduardo. Sei que é complicado. Sei que preciso provar que falo sério, mas também sei que não vou conseguir ir embora de novo. Não, dessa vez, e seu trabalho, sua vida na cidade do México. Minha empresa tem 15 sócios agora. Eles podem tocar tudo sem mim por um tempo, e minha vida na cidade do México não é vida, é só existir. Gabriela mordeu o lábio sinal de que estava nervosa. Preciso pensar. Quanto tempo precisa?
Não sei, talvez para sempre. Eduardo sorriu triste. Então é melhor procurar um apartamento para alugar. Ele foi embora, deixando Gabriela na porta, observando o carro sumir na curva da rua. Na manhã seguinte, Gabriela acordou com barulho de máquinas. Olhou pela janela e viu uma caminhonete estacionada na frente da casa destruída. Eduardo estava lá, já não de terno, mas de roupa de trabalho, dirigindo uma equipe de 3 pedreiros. Ela desceu correndo, ainda de pijama. "O que você está fazendo? Bom dia para você também", respondeu ele sorrindo. "Eu não autorizei isso." "Eu sei, mas a casa estava perigosa. Se caísse e machucasse alguém, nunca me perdoaria." "Eduardo, eu disse que não queria caridade, e eu não tô fazendo caridade, tô fazendo segurança pública." Um dos pedreiros se aproximou. "Chefe, encontramos isso aqui", disse, mostrando uma caixinha de madeira. Gabriela reconheceu imediatamente. Era a caixa onde guardava as fotos antigas, as cartas que Eduardo mandava quando namoravam e algumas lembranças do tempo em que foram casados. "Estava debaixo dos escombros do quarto", explicou o pedreiro. Eduardo pegou a caixa e entregou para Gabriela. Sua filha estava certa, realmente guardou as fotos. Gabriela abraçou a caixa contra o peito. "É só nostalgia. É nostalgia guardar fotos. É amor ainda não conseguir jogar fora depois de 12 anos." As meninas apareceram correndo, animadas com o movimento. "Que legal! Vão construir nossa casa nova?" perguntou Valéria. "Se a mamãe deixar", respondeu Eduardo. "Deixa a mamãe, por favor", implorou Isabel. "Não é tão simples assim, meninas. Por que não?" perguntou Valéria. "A casa está quebrada. Ele quer consertar." "Qual o problema?" Gabriela olhou para as filhas, depois para Eduardo, depois para os pedreiros que esperavam uma resposta. "Tá bem, mas eu vou pagar pela obra." "Com que dinheiro?" perguntou Eduardo baixinho. "Com o dinheiro que você disse que é meu, então aceita." Gabriela hesitou. "Aceito uma parte. O suficiente para casa. O resto fica guardado para as meninas, para a universidade delas." "Tá bem, como você quiser." Os pedreiros voltaram ao trabalho e Eduardo se aproximou de Gabriela. "Posso te fazer um pedido?" "Depende do que seja. Deixa eu ajudar. Não como patrão, mas como pedreiro. De verdade, aprendi o ofício com meu pai, lembra? Sinto falta de trabalhar com as mãos." Gabriela observou ele. Parecia sincero. "Por quanto tempo?" "O tempo que for necessário e depois a gente vê." Era uma resposta vaga, mas, por alguma razão, Gabriela aceitou. Durante as semanas seguintes, Eduardo aparecia todas as manhãs e trabalhava até o anoitecer. Pouco a pouco, foi ganhando a confiança das meninas que começaram a tratar ele como parte da família. Valéria, especialmente, se apegou a ele. Todo dia perguntava se ia embora e todo dia ele respondia que não. Isabel, a menor e mais extrovertida, logo começou a chamar ele de tio Eduardo. "Por que não pode ser papai?" perguntou Isabel um dia com inocência. "Porque não sou o papai delas", explicou Eduardo. "Você já tem um papai, mas ele não tá aqui", disse Valéria, sendo prática. "E você tá. Estar aqui não me faz o papai delas. Ser papai é muito mais que isso." "Então, o que faz alguém ser papai?" perguntou Valéria. Eduardo parou de trabalhar e sentou no chão junto delas. Ser papai é cuidar, proteger, ensinar, estar presente nos momentos importantes. É amar sem esperar nada em troca. "Você faz tudo isso", observou Isabel. "Faço porque amo vocês. Mas mesmo assim, não sou o papai delas. E se a mamãe casar com você, aí vira nosso papai?" perguntou Valéria. Eduardo olhou para Gabriela, que fingia estar concentrada, varrendo os escombros, mas claramente prestava atenção na conversa. Se um dia acontecer, seria como um padrasto, um papai de coração. Qual a diferença? A diferença é que um papai de coração escolhe amar. Não ama por obrigação, mas porque quer. "Então, é melhor papai de coração que papai de verdade?" perguntou Isabel. "Não é nem melhor nem pior. É diferente. O ideal é ter os dois.
o papai que te fez e o papai que te escolheu. Gabriela parou de varrer e se aproximou. Meninas, vão brincar dentro com a vovó, mas a gente está conversando com o tio Eduardo. Vão, daqui a pouquinho voltam. Quando ficaram sozinhos, Gabriela sentou do lado de Eduardo, no meio dos escombros da casa em construção. Obrigada por falar com elas assim, com honestidade. Elas merecem honestidade. Alexandre nunca soube falar com elas desse jeito. Sempre ficava desconfortável quando faziam perguntas sobre família, talvez porque sabia que não tinha todo o seu coração. Gabriela olhou fixo para ele. Como você sabe disso? Sua mãe me contou. Disse que você nunca conseguiu amar ele por completo. Minha mãe fala demais. Fala porque te ama e quer te ver feliz. E você acha que não sou feliz? Eduardo olhou ao redor, a casa pela metade, a vida simples que ela construiu. Acho que você é uma sobrevivente que aprendeu a se contentar com migalhas quando merece um banquete. Migalhas. Gabriela se ofendeu. Acha que minha vida são migalhas? Acho que você se limitou. Se convenceu de que não merece mais que isso. E o que eu mereço, na sua opinião? Merece ser amada por completo. Merece ter alguém que reconheça sua inteligência, que valorize suas ideias, que divida os sonhos com você. Merece ter uma casa bonita e estabilidade financeira. E, acima de tudo, merece ser feliz sem culpa. Gabriela baixou a cabeça. É mais complicado que isso. Por quê? Porque tenho medo. Era a primeira vez que ela admitia abertamente. Medo de quê? Medo de acreditar de novo e você ir embora. Medo de que as meninas se apeguem mais e depois sofram. Medo de mim mesma. O que tem para temer de você mesma? Medo de descobrir que ainda te amo e de não conseguir parar de novo. Querido ouvinte, se você está curtindo a história, aproveita para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. As palavras dela ficaram no ar. Era a primeira admissão real de que ainda tinha sentimentos ali. E se não precisar parar? Perguntou ele baixinho. Todo mundo precisa parar de amar alguém em algum momento. Por quê? Porque a vida é assim. As pessoas mudam, se desencontram, seguem caminhos diferentes ou, às vezes, encontram o caminho de volta uma para outra. Gabriela balançou a cabeça. 12 anos, Eduardo. 12 anos. A gente não é mais as mesmas pessoas. Não somos melhores nem piores. Gabriela, posso te perguntar uma coisa? Pode. Se não tivesse complicações, se não tivesse história entre a gente, se não tivesse medo, você ficaria comigo? Ela demorou para responder, mas quando falou, foi com uma honestidade devastadora. Sim, ficaria. Então, vamos tentar encontrar um jeito de deixar as complicações de lado. Não é tão simples. Talvez seja, talvez a gente que complique. Valéria apareceu correndo. Mamãe, a vovó mandou chamar para comer. Já vamos, respondeu Gabriela. Ele vai comer com a gente? Perguntou Valéria, apontando para Eduardo. Gabriela olhou para ele e ele viu que estava travando uma batalha interna. Sim, disse finalmente durante o almoço na casa de Guadalupe. Eduardo contou histórias engraçadas da construção, fez as meninas rirem, ajudou a servir a comida. Estava se comportando como parte da família. E isso era, ao mesmo tempo, reconfortante e assustador para Gabriela. Depois do almoço, as meninas pediram para ele ensinar jogos de quando era criança. Ensinou batata quente, cabra cega e estátuas. A casa se encheu de risadas. Você é bom com crianças, observou Guadalupe. Eu gosto. São honestas, não complicam as coisas. Diferente dos adultos, comentou Guadalupe, olhando significativamente para Gabriela. À tarde, enquanto as meninas cochilavam, Eduardo e Gabriela voltaram para a obra. A casa estava tomando forma. As paredes principais já estavam levantadas. O telhado novo estava quase pronto. Tá ficando bonita, disse Gabriela. Ainda falta muito. Reboco, pintura, piso, instalações. Quanto tempo vai demorar? Umas 3 semanas trabalhando todo dia. E depois
Era a pergunta que os dois evitavam fazer. Depois você vai ter uma casa boa para criar suas filhas. E você, eu vou ter a satisfação de ter consertado algo que quebrei. Gabriela virou para ele. É só isso. Um jeito de aliviar a consciência. Sabe que não é só isso, então o que é? É uma tentativa desesperada de reconquistar a mulher que nunca devia ter perdido. A honestidade dele a desarmou. Eduardo, sei que não é simples. Sei que te machuquei. Sei que preciso provar que mudei. Mas também sei que não vou conseguir viver em paz se não tentar. E se não der certo, se a gente tentar e não der, pelo menos vamos saber que tentamos e você vai ter uma casa boa e dinheiro no banco para criar suas filhas. E você volta para a cidade do México se eu pedir para você ir. Sim. E se eu não pedir para você ir, então a gente inventa um jeito de construir uma vida juntos. Gabriela andou pela casa em construção, imaginando como seria quando estivesse pronta. 2 quartos para as meninas, um quarto maior para ela, sala, cozinha, até um quintalzinho pequeno para as crianças brincarem. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela. Sério, por que está aqui derrubando paredes e construindo uma casa, em vez de estar na cidade do México tocando seus negócios milionários? Porque uma casa sem amor é só um monte de tijolos empilhados. E eu passei 12 anos morando em montes de tijolos empilhados. E você acha que aqui tem amor? Acho que tem potencial para ter se você permitir. Gabriela sentou num pedaço de madeira que servia de banco improvisado. Tem uma coisa que você precisa entender, Eduardo. Essas meninas são tudo para mim. Se eu te deixar entrar de verdade na vida delas e depois você decidir que cansou, que sua vida na cidade do México é mais interessante, vai destruir elas. Jamais faria isso. Alexandre também dizia que jamais faria. Eu não sou Alexandre. Não é pior, porque Alexandre elas conheceram pequenas, mas você elas já estão aprendendo a querer. E se você for, vai ser a segunda vez que um homem abandona elas. A comparação doeu, mas Eduardo entendeu o ponto dela. O que posso fazer para provar que não vou embora? Nada. Só o tempo vai provar. Quanto tempo? Não sei. Talvez anos. Tá bem, tá bem. Gabriela olhou fixo para ele, surpresa. Tá bem. Tenho o resto da minha vida. Naquela noite, depois do jantar, Eduardo se despediu como sempre, mas na porta, Valéria fez uma pergunta que pegou todo mundo de surpresa. Tio Eduardo, você gosta da minha mamãe? Valéria, repreendeu Gabriela. Gosto muito, respondeu Eduardo. Por quê? Porque se você gosta dela e ela gosta de você, por que não saem juntos? Valéria, não é assim que funcionam as coisas, disse Gabriela. Por que não? Insistiu a menina. Na escola, quando 2 pessoas se gostam, saem. Os adultos são mais complicados que as crianças, explicou Eduardo. Por quê? Era uma pergunta simples que não tinha resposta fácil, porque os adultos já foram machucados antes, então têm medo de se machucar de novo. Mas se todo mundo tem medo, ninguém sai nunca. Às vezes, as pessoas precisam ser corajosas, disse Eduardo, olhando para Gabriela. Minha mamãe é corajosa, disse Isabel. Ela não tem medo de nada. Sim, tenho medo, admitiu Gabriela. Tenho medo de várias coisas. De quê? De não conseguir proteger vocês, de não ser uma mãe boa o suficiente, de vocês crescerem e não precisarem mais de mim. E tem medo de gostar do tio Eduardo? Perguntou Valéria, indo direto ao ponto. Gabriela corou. Valéria, isso é conversa de adulto. Mas eu quero saber por quê. Porque eu gosto, e a Isabel também gosta. E se a mamãe também gostar, ele pode ficar para sempre. A simplicidade da lógica infantil era ao mesmo tempo comovente e devastadora. Minha filha, as coisas não são tão simples. Por que não? Perguntou Isabel. Porque querer uma pessoa é uma coisa, viver com ela é outra. Mas já viveram juntos antes, a vovó contou. Gabriela lançou um olhar assassino para a mãe, que fingiu estar muito interessada na televisão. Era diferente. Éramos mais jovens e agora são velhos demais para sair, perguntou Valéria. Apesar da tensão, todos riram.
Não somos velhos, filha, mas somos mais complicados. Eu acho que deviam tentar, disse Valéria. Se não der certo, pelo menos tentaram. E se der, vão ser felizes para sempre, completou Isabel. Eduardo olhou para Gabriela. Suas filhas são muito sábias, são teimosas, igual ao pai delas. As palavras saíram sem que ela percebesse. Quando caiu no que tinha dito, corou. O pai delas? Perguntou Valéria. Quis dizer o padrasto delas, Alexandre, mas Valéria era esperta demais para engolir essa explicação. Mamãe, o tio Eduardo é nosso papai de verdade. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Gabriela olhou para Eduardo, para as meninas, para a própria mãe, sem saber o que responder. Não, filha, o pai verdadeiro delas é Alexandre. Mas você disse o pai, olhando para ele, insistiu Valéria, apontando para Eduardo. Foi só uma forma de falar. Mamãe, você está mentindo? Gabriela se levantou de repente. Vou pegar um copo d'água. Saiu para a cozinha, deixando Eduardo sozinho com as meninas e Guadalupe. Tio Eduardo, disse Valéria baixinho, você é nosso papai. Eduardo olhou para Guadalupe, que fez um gesto indicando que devia dizer a verdade. Não, Valéria, não sou, mas queria ter sido. A pergunta foi como um soco no estômago. Sim, eu teria gostado muito de ser. Então, por que não é? Como explicar para uma criança de 5 anos toda a complexidade daquela situação? Porque às vezes as coisas não saem como a gente quer, mas isso não significa que não possamos ter outros tipos de família. Que tipos? Bom, eu posso não ser o pai delas, mas posso ser um amigo muito especial, alguém que sempre vai estar aqui quando precisarem. Para sempre. Para sempre. Isabel se aproximou e subiu no colo dele. Então você é como um papai emprestado. Eduardo sorriu entre lágrimas. Sim, sou como um papai emprestado. Eu gosto de papais emprestados, declarou Isabel. Eu também, concordou Valéria. Gabriela voltou da cozinha e encontrou Eduardo com Isabel no colo e Valéria abraçada no braço dele. A cena era tão natural, tão paternal, que sentiu o coração apertar. Bom, já conversaram o suficiente por hoje, disse ela. Hora de dormir. Mas ainda é cedo, protestou Valéria. Amanhã é dia de escola. Amanhã é domingo, lembrou Isabel. Gabriela percebeu que estava inventando desculpas para separar Eduardo das meninas. E isso a incomodou. Mesmo assim, hora de dormir. O tio Eduardo pode contar uma história, pediu Valéria. Eu não, por favor, suplicou Isabel. Gabriela olhou para Eduardo, que claramente queria aceitar. Uma história rápida, concedeu ela. Concedeu. Eduardo contou a história dos 3 porquinhos, colocando vozes diferentes para cada personagem. As meninas se divertiram muito e até Gabriela se pegou sorrindo. Depois da história, as meninas finalmente aceitaram ir dormir. Eduardo se despediu com beijos na testa de cada uma. Tio Eduardo chamou Valéria quando já saía do quarto. Sim. Você vai estar aqui amanhã? Sim. E depois de amanhã? Também. E no outro dia? Valéria, deixa o tio Eduardo ir, pediu Gabriela. Vou estar aqui o tempo que sua mãe me permitir, disse Eduardo. Na sala, Dona Guadalupe se despediu e foi para o quarto dela, deixando Eduardo e Gabriela sozinhos. Elas se apegaram muito com você, observou Gabriela. Eu também me apeguei com elas. Isso me assusta. Por quê? Porque se você for embora, vão sofrer muito. Já te disse que não vou. Todo mundo diz isso, Eduardo. Todo mundo sempre diz isso. Ficaram em silêncio por uns momentos. Gabriela, posso te perguntar uma coisa? Pode? Quando você disse o pai dela, se referindo a mim, foi só um lapso. Ou foi um lapso? Tem certeza? Gabriela suspirou. Às vezes, quando te vejo com elas, consigo imaginar como seria se as coisas tivessem sido diferentes. Como seria? Você seria um pai maravilhoso, paciente, carinhoso, presente, tudo o que sempre quis para elas. Posso ser tudo isso, sem ser o pai biológico delas. Pode, mas é mais complicado. Por que tudo tem que ser complicado?
Porque a vida é complicada, Eduardo, principalmente quando se tem filhos. Cada decisão que tomo afeta elas. Não posso simplesmente seguir meu coração. E o que seu coração te diz? Gabriela olhou nos olhos dele. Me diz para confiar em você, para acreditar que dessa vez vai dar certo, para parar de ter medo e ser feliz. Então, por que não escuta? Porque minha cabeça me diz que já passei por isso antes, que você já me decepcionou uma vez, que não posso arriscar o bem-estar das minhas filhas numa aposta. Isso não é aposta, Gabriela, é certeza. Nada é certeza. Meu amor por você sim é. As palavras saíram antes que pudesse pensar. Ficaram ali suspensas entre eles, carregadas de significado. Eduardo, eu te amo. Nunca deixei de te amar e sei que você também me ama. Não se trata só de amor. Então, do que se trata? Se trata de confiança, se trata de estabilidade, se trata de garantias que você não pode me dar. Que garantias? De que não vai cansar, de que não vai se arrepender, de que não vai olhar para a vida simples aqui na cidade e sentir falta do agito da cidade do México. Gabriela, passei 12 anos na cidade do México. Sei exatamente como é essa vida e sei que sem você não vale nada. E se você está se enganando, e se a novidade passar e você perceber que cometeu um erro, então eu terei cometido o erro mais feliz da minha vida. Gabriela balançou a cabeça. Não é justo. Não é justo você aparecer aqui depois de tanto tempo e esperar que eu arrisque tudo de novo. Não te peço para arriscar tudo. Te peço para me dar uma chance de provar que mudei. Uma chance. Como? Deixa eu ficar, pelo menos até a casa ficar pronta. Deixa eu mostrar que posso fazer parte da vida de vocês sem complicar tudo. E depois você decide. Se quiser que eu fique, fico. Se quiser que eu vá, vou. É simples assim. É simples assim. Gabriela andou até a janela, olhando a rua escura. Tá bem. Pode ficar até a casa ficar pronta. Sério. Sério. Mas com algumas condições. Quais? Primeira, você dorme no hotel, não aqui. Combinado. Segunda, não pode criar expectativas com as meninas. Elas já te veem como parte da família, mas precisa deixar claro que pode ser temporário. Tá bem. Terceira, se eu disser para você ir, você vai. Sem discussão, sem drama, trato feito. E quarta, nada de romance. Somos só amigos colaborando num projeto. Eduardo hesitou nisso. Amigos, amigos, mesmo que isso me mate por dentro, mesmo que isso mate a gente por dentro. Se olharam nos olhos e os dois sabiam que fingir que eram só amigos seria quase impossível, mas mesmo assim concordaram. Temos um trato então, disse Eduardo, estendendo a mão. Gabriela apertou a mão dele e os dois sentiram a mesma eletricidade de 12 anos atrás. Temos um trato. Nas semanas seguintes, tentaram manter a façanha de ser só amigos. Eduardo aparecia todo dia para trabalhar na casa, sempre educado, sempre profissional. Gabriela ajudava quando podia, sempre mantendo uma distância segura. Mas as meninas não facilitavam. Constantemente faziam comentários sobre o quanto seria bom se ele ficasse para sempre, sobre o quanto ficavam bem juntos, sobre o quanto era divertido quando ele estava por perto. Precisam parar de fazer isso, disse Gabriela para as filhas um dia. O tio Eduardo é só um amigo que está ajudando com a casa. Mas vocês se gostam, insistiu Valéria. Que se gostem não significa que sejam namorados. Por que não? Porque às vezes que se gostem não é suficiente. O que mais precisa? Gabriela suspirou. Como explicar para as crianças os medos e complicações dos adultos? Precisam de outras coisas. Confiança, por exemplo. Não confia no tio Eduardo? É complicado. Já te mentiu antes? Não, exato. Então, por que não confia? Porque já me machucou antes. Mas pediu desculpas, sim. E não aceitou? Aceitar é uma coisa, confiar de novo é outra. Valéria pensou um momento. Mamãe, na escola a professora diz que todo mundo merece uma segunda chance. Às vezes a pessoa merece, mas às vezes as outras não conseguem dar. Por quê? Porque tem medo de se machucar de novo. Mas se todo mundo tem medo, ninguém perdoa ninguém. A lógica infantil
era implacável. Minha filha, quando crescer, vai entender que perdoar é mais complicado do que parece. Já entendo, disse Valéria. Você tem medo de que o tio Eduardo vá embora de novo, mas talvez não vá. E se for, pelo menos tentou. É melhor tentar e dar errado que nunca tentar. Gabriela olhou para a filha de 5 anos, impressionada com a sabedoria dela. Como você ficou tão esperta! A vovó diz que puxei a senhora. Naquela tarde, enquanto trabalhava na casa, Eduardo notou que Gabriela estava mais quieta que o normal. Tá tudo bem? Perguntou ele. Sim, só tô pensando. No quê? Em como, às vezes, as crianças são mais sábias que os adultos. O que Valéria te disse agora. Como sabe que foi Valéria? Porque sempre é Valéria. Isabel é muito pequena para filosofar. Gabriela sorriu. Disse que é melhor tentar e errar que nunca tentar. Ela tem razão. Tem, mas mesmo assim, dá medo. O que mais te assusta? Que me decepcione de novo. Que as meninas sofram, que eu sofra. E o que mais te assusta? Como assim? Tem algo mais que te assusta, além de eu te decepcionar? Gabriela parou de trabalhar e olhou fixo para ele. Ter que admitir que nunca consegui deixar de te amar. A confissão saiu tão baixinho que ele quase não ouviu. Gabriela, não diz nada, por favor, só deixa no ar. Continuaram trabalhando em silêncio, mas algo tinha mudado. As palavras dela tinham construído uma ponte entre eles. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, sentaram na varanda da casa de Guadalupe, tomando café e falando de coisas sem importância. Mas tinha uma tensão no ar, uma consciência mútua do que foi dito naquela tarde. Eduardo, disse Gabriela de repente. Sim, se eu decidir te dar uma chance de verdade, pode me prometer uma coisa? Depende do que seja, que se um dia se arrepender, cansar, perceber que cometeu um erro, vai embora sem drama, que não vai tentar me convencer a mudar de ideia só para aliviar sua consciência. Por que acharia que me arrependeria? Porque você está acostumado com uma vida dinâmica, cheia de desafios profissionais, viagens, reuniões importantes. Aqui é vida de cidade pequena. Escola das meninas, reunião de pais, quermesse da igreja. É vida simples. E acha que eu não quero uma vida simples? Acho que acha que quer, mas não tem certeza se vai se contentar. Eduardo virou para ela. Gabriela, quer saber por que nunca casei de novo? Por quê? Porque tentei várias vezes. Conheci mulheres inteligentes, bonitas, interessantes, mulheres que encaixavam perfeito na minha vida, na cidade do México. Mas, sabe o que acontecia? O quê? Comparava todas com você e todas saíam perdendo. Pode ser que você está idealizando quem eu era. Não estou idealizando. Estou lembrando como você preparava café e ficava na cozinha conversando comigo, enquanto eu tomava, lembrando como ria dos meus piadas ruins, lembrando como adorava quando chovia, e ficava quieta na janela vendo a água cair. Gabriela sorriu apesar de si mesma. Ainda gosto de chuva. Eu sei. Percebi outro dia. O que mais lembra? Lembro que cantava quando cozinhava, sempre desafinada, mas sempre feliz. Lembro que tinha o hábito de rearrumar os móveis quando estava nervosa. Lembro que dormia abraçada comigo, mas de manhã sempre acordava do outro lado da cama. Ainda faço. As meninas reclamam que roubo a coberta. E lembro que quando estava realmente triste, ficava muito quieta. Não chorava, não gritava, só calava. Como agora? Como agora? Gabriela suspirou. Não tô triste, tô confusa. Com o quê? Com você, comigo, com toda essa situação. Parte de mim quer acreditar que pode dar certo, mas outra parte está preparada para você decidir que foi um erro e ir embora. E se eu te disser que o único erro seria ir embora, diria que é fácil falar agora com a emoção do reencontro. O difícil é falar daqui a 6 meses, quando passar a novidade. Então, me dá 6 meses para provar. Eduardo, 6 meses, Gabriela? Se em 6 meses ainda achar que posso ir, vou embora sem discussão. E em troca,
Em troca, você para de ter medo de ser feliz. Para de se punir por coisas que aconteceram no passado e deixa a gente tentar de verdade. Gabriela ficou em silêncio por vários minutos. 6 meses, repetiu ela. 6 meses. E se der errado, pelo menos tentamos. Como disse sua filha. E se der certo, então construímos a família que sempre sonhamos ter. Gabriela olhou a casa em construção, imaginando como seria quando estivesse pronta. Imaginou as meninas brincando no quintal, imaginou jantares em família, imaginou como seria acordar todo dia do lado do homem que sempre amou. Tá bem, disse ela baixinho. Tá bem que 6 meses. Vamos tentar por 6 meses. Eduardo sentiu como se tivesse ganhado na loteria. Sério, sério, mas sem pressa. Vamos devagar. Primeiro como amigos, depois a gente vê. Posso te beijar? A pergunta pegou ela de surpresa. Agora. Agora não sei se é boa ideia. Por quê? Porque se me beijar agora, vou lembrar tudo que a gente já sentiu e vai ser mais difícil manter a cabeça fria. E se eu te disser que não quero que mantenha a cabeça fria, eu diria que você está sendo injusto, que está usando meus sentimentos contra mim. Eduardo se aproximou dela no banco da varanda. E se eu te disser que também tô com o coração na mão, que também tenho medo, que também não sei se vai dar certo, mas que preciso tentar porque viver sem você não é viver. Eu diria, pois, que você está sendo muito convincente. E funcionou. Funcionou. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas ela não se afastou. Quando os lábios se tocaram, foi como se 12 anos desaparecessem. Era o mesmo beijo, a mesma química, o mesmo amor. Quando se separaram, os dois estavam chorando. Senti muita falta disso, sussurrou Gabriela. Eu também. Promete que não vai embora. Prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ficar. Não é o mesmo que prometer que não vai embora. É a única promessa que posso fazer. Honestamente, não posso prometer que vou viver para sempre, que nunca vou adoecer, que nunca vou ter problemas, mas posso prometer que não vou embora porque cansei ou porque achei algo melhor para fazer. Tá bem, é suficiente. Ficaram ali abraçados na varanda até altas horas da noite, falando sobre os 12 anos que passaram separados, sobre as pessoas em que se tornaram, sobre os sonhos que ainda tinham. Eduardo. Você tá feliz. Mais feliz do que fui. Em 12 anos, mesmo morando em hotel e trabalhando como pedreiro. Principalmente por isso. Sabe por quê? Por quê? Porque pela primeira vez em 12 anos, acordo de manhã e sei exatamente por que acordo. Para vir aqui, para te ver, para brincar com as meninas, para construir algo que vale a pena. E antes acordava porque tinha que acordar, porque tinha reuniões, compromissos, responsabilidades. Mas nada disso significava nada. Não sente falta? Do quê? Da adrenalina dos negócios, do reconhecimento profissional, da vida agitada. Gabriela, sabe qual foi o momento mais feliz que tive nos últimos 12 anos? Qual? Semana passada, quando Isabel me chamou para ver uma joaninha que encontrou no quintal, ficou uns 10 minutos me explicando por que as joaninhas são importantes para as plantas. E eu pensei, para isso serve a vida, para momentos simples com pessoas que amamos. Gabriela sorriu. Ela está obcecada por insetos. Semana passada trouxe uma aranha para casa. E deixou? Claro que não. Mas expliquei por que as aranhas são importantes, mesmo que deem um pouco de medo. Você é uma mãe incrível. Tento ser. Às vezes sinto que não sou o suficiente. Como assim? Não posso dar para elas todas as coisas que outras crianças têm. Viagens, roupa bonita, brinquedos caros. Gabriela, suas filhas são as meninas mais felizes que vi. De verdade, tem algo que dinheiro não compra. O quê? Uma mãe que ama incondicionalmente, uma avó que faria qualquer coisa por elas, uma casa onde se sentem seguras e amadas. Isso vale mais que qualquer brinquedo caro. Você acha? Tenho certeza. E agora vão ter uma casa nova, educação garantida e, quem sabe, um papai de coração que vai proteger sempre.
papai de coração. Foi assim que você se apresentou para elas, lembra? Lembro. E você gostou da ideia? Encantou. Prefiro ser papai de coração delas que pai biológico de qualquer outra criança. Gabriela se aconchegou mais no abraço dele. Eduardo, sim, eu também te amo. Nunca consegui parar de fazer isso. Eu sei. Como sabe? Porque te conheço. E porque sinto o mesmo. Passaram mais 1 hora conversando, planejando como seriam os próximos 6 meses, estabelecendo regras para não confundir as meninas, decidindo como contar para elas que estavam tentando se reconectar. Vamos com calma, disse Gabriela. Primeiro deixe a elas se acostumarem a te ter por perto todo dia. Depois a gente vê como evolui. Combinado? Mas posso continuar te beijando. Sim, mas não na frente delas. Ainda não. Quando? Quando eu tiver certeza de que você não vai mudar de ideia. E quando vai ser isso? Não sei. Talvez nunca. Talvez amanhã. Depende de como você se comportar. Sem nenhuma pressão, brincou Eduardo. Nenhuma, confirmou Gabriela rindo. Na manhã seguinte, quando Eduardo chegou para trabalhar, encontrou as meninas muito animadas. Tio Eduardo, gritou Isabel, correndo para abraçar ele. Bom dia, Isabel. Por que tanta animação? Mamãe disse que você vai ficar mais tempo. Eduardo olhou para Gabriela, que estava parada na porta, com um sorriso tímido. Mamãe disse isso. Sim. E disse que talvez a gente goste tanto de você que você queira ficar para sempre. E vocês o que acham disso? Queremos, gritaram as duas ao mesmo tempo. Então, melhor eu me comportar muito bem, né? Para ver se a mamãe me deixa ficar. Você vai se comportar bem? Perguntou Valéria, séria. Vou fazer meu melhor esforço. E você não vai mais falar em ir embora. Não vou mais falar em ir embora. Prometido. Prometido. As meninas saíram correndo para brincar e Eduardo se aproximou de Gabriela. Parecem felizes, observou ele. Estão, e isso me deixa ao mesmo tempo feliz e assustada. Por quê? Porque agora não é só meu coração que está em jogo, é o delas. Também sei e levo muito a sério. Acha que pode ser o papai delas? De verdade, acho que já sou de certa forma. Pode ser que não tenham meu sangue, mas têm meu coração. E se um dia quiserem conhecer o Alexandre, se ele decidir voltar, então vão conhecer. Ele faz parte da história delas. Não tenho ciúmes disso. Sério, sério. Alexandre parece ter sido um bom homem. Se as fez felizes por um tempo, sou grato a ele. Você mudou muito, Eduardo. Para melhor, muito para melhor. Naquele dia, enquanto trabalhavam na casa, Eduardo notou que algo tinha mudado na forma como interagiam. Já não eram só ex-marido e ex-mulher. Num projeto, eram duas pessoas tentando reconstruir um amor. A casa vai ficar pronta na próxima semana, disse ele. Eu sei, tá ficando linda. E então, o quê? Vou continuar vindo aqui todo dia ou só quando precisarem de algum conserto? Gabriela parou de pintar a parede. Quer continuar vindo aqui todo dia? Sim, quero. Mesmo depois que a casa ficar pronta. Principalmente depois que a casa ficar pronta. Quero ajudar as meninas com a lição. Quero ver TV com vocês. Quero jantar em família. Eu também quero isso, admitiu ela. Então tá combinado. Sim, mas vamos devagar. Vale. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Naquela noite, depois de jantar na casa de Guadalupe, as meninas pediram para Eduardo contar outra história. Que tipo de história? Perguntou ele. Conta uma história de quando você e a mamãe eram casados, pediu Valéria. Gabriela corou. Valéria, isso é vida privada, mas eu quero saber como se conheceram. Eduardo olhou para Gabriela pedindo permissão. Pode contar, disse ela, mas nada muito detalhado. Tá bem. Faz muito tempo, quando sua mãe e eu éramos jovens, estudávamos na mesma escola. Ela era a menina mais bonita da sala e eu era um menino muito tímido. Você era tímido? Perguntou Isabel surpresa. Era muito tímido. Ficava vermelho só de olhar para sua mãe. E então? Perguntou Valéria interessada. Então, um dia a professora pediu que fizéssemos um trabalho em dupla.
E eu tive tanto medo de convidar sua mãe para ser minha companheira que quase desisti do trabalho. Mas convidou? Convidei. E sabe o que ela me disse? O quê? Disse que já estava esperando que eu convidasse porque sabia que eu queria, mas era muito tímido. As meninas riram e fizeram o trabalho juntos. Fizemos e tiramos a nota mais alta do grupo e começaram a namorar. Não, demorei uns 2 anos mais para ter coragem de pedir para ela ser minha namorada. Por quê? Porque eu achava que ela era demais para mim. Era inteligente, bonita, popular, e eu só era um menino comum. Mas ela gostava de você. Sim, mas eu era burro demais para perceber. Como percebeu? Percebi no dia da formatura. Ela veio me parabenizar e, quando foi me abraçar, sussurrou no meu ouvido que estava esperando que eu percebesse que gostava dela. E então, viraram namorados. Então, começamos a namorar e foi a época mais feliz da minha vida. Até se casarem, até nos casarmos, que foi ainda mais feliz. E por que se separaram? A pergunta de Valéria pegou todo mundo de surpresa. Era a primeira vez que perguntava diretamente sobre a separação. Eduardo olhou para Gabriela sem saber como responder. É complicado, filha, disse Gabriela. Mas brigaram. Brigamos, admitiu Eduardo. Fiz algumas coisas erradas e machuquei sua mãe. E agora você não vai mais fazer coisas erradas. Vou tentar muito não fazer. E se fizer, então vou pedir desculpas e tentar consertar. E mamãe vai perdoar. Isso só a mamãe pode responder. Valéria olhou para Gabriela. Vai perdoar, mamãe? Depende do erro, respondeu Gabriela honestamente. Mas vai tentar perdoar. Vou tentar. Então tá bem, declarou Valéria. Todo mundo merece uma segunda chance. De onde tirou tanta sabedoria? Perguntou Eduardo. Da vovó. Ela sempre diz que guardar raiva faz mal pro coração. Guadalupe, que estava ouvindo a conversa da cozinha, apareceu na sala. Estão falando da vovó. Valéria estava repetindo as lições de vida dela, disse Gabriela. E são boas lições, disse Eduardo. Sua avó é muito sábia. É, concordou Isabel, e cozinha muito bem. Obrigada, neta, disse Guadalupe rindo. Depois que as meninas foram dormir, Guadalupe fez café e sentou com Eduardo e Gabriela na sala. Hoje vocês estão diferentes, observou ela. Diferentes, como perguntou Gabriela. Mais unidos, menos tensos. Conversamos ontem, explicou Eduardo. Decidimos tentar de verdade. E como vão fazer isso? Vamos com calma, disse Gabriela. 6 meses para ver se funciona. 6 meses. Guadalupe pareceu surpresa. Por que só 6 meses? Para não criar muitas expectativas. Se em 6 meses a gente perceber que não funciona, cada um segue seu caminho sem rancor. E se funcionar, então a gente vê, disse Gabriela. Ai, esses jovens, suspirou Guadalupe. Vocês acham que o amor é como receita de bolo. 6 meses para cá, 6 meses para lá. O amor não tem prazo, filhos. Eu sei, dona Guadalupe, disse Eduardo, mas Gabriela precisa de tempo para confiar em mim de novo, e eu entendo. E você precisa de tempo para confiar nela? Não, eu nunca deixei de confiar nela, mesmo depois de tudo que passou. Tudo que passou foi culpa minha. Ela não fez nada errado. Gabriela olhou surpresa para ele. Sim, fiz. Devia ter contado da gravidez antes. Você tentou me contar. Eu fui o que não quis ouvir. Devia ter insistido mais. Gabriela, você estava grávida, sozinha, assustada. O último que devia fazer era correr atrás de um homem que tinha deixado claro que não queria mais responsabilidades. Mesmo assim, nada. Eu fui o idiota orgulhoso que achava que sabia tudo. Você só tentou me proteger de uma responsabilidade que eu deixei claro que não queria. Guadalupe observava a conversa em silêncio. Vocês dois carregaram culpa por 12 anos por mal-entendidos, disse finalmente. Como assim? Perguntou Gabriela. Você se culpa por não ter contado da gravidez a tempo. Ele se culpa por ter ido embora, mas nenhum dos dois agiu com maldade.
Só foram 2 jovens assustados que não souberam se comunicar bem. É verdade, admitiu Eduardo. E agora são 2 adultos que sabem se comunicar. Então parem de se punir e sejam felizes. Não é tão simples, mamãe. Sim, é. Vocês que complicam. Eduardo riu. As mulheres da família Hernandes são todas assim de sábias. Somos, respondeu Guadalupe. Pena que às vezes a sabedoria demora para ser ouvida. Naquela noite, quando Eduardo se despediu, Gabriela o acompanhou até o carro. Obrigada por ter contado nossa história para as meninas do jeito certo. Elas tinham direito de saber. Sim. E gostaram. E você gostou de lembrar? Sim. Fazia tempo que não pensava na parte boa da nossa história. Teve muito mais partes boas que ruins. Sim, acho que só lembrava das ruins. E agora quero fazer mais partes boas. Eduardo sorriu e beijou ela suavemente. Eu também, Eduardo. Sim. Obrigada por ter voltado. Obrigado por ter me deixado ficar. Na semana seguinte, a casa ficou pronta. Era pequena, mas aconchegante, com 2 quartos para as meninas, um quarto para Gabriela, sala, cozinha e um quintal onde as crianças podiam brincar. No dia da mudança, todo o bairro apareceu para ajudar. Eduardo tinha conquistado o carinho de todos, sempre educado, sempre disposto a ajudar quem precisava. Não acredito que nossa casa está pronta, gritou Isabel, correndo de um quarto para o outro. Tá linda, mamãe, disse Valéria. Muito melhor que a casa velha. Sim, tá, concordou Gabriela, olhando ao redor com os olhos brilhando. E então, perguntou Eduardo, gostaram do trabalho do pedreiro? Amamos, gritaram as meninas. E você? Perguntou para Gabriela. Ficou perfeita. Obrigada. De nada. Foi um prazer trabalhar para vocês. O tio Eduardo vai morar aqui com a gente? Perguntou Isabel. Não, filha. Ele vai continuar morando no hotel. Por que não pode morar aqui? Tem quarto de sobra. Porque é complicado. Tudo é complicado no mundo dos adultos, suspirou Valéria. Eduardo riu. Vocês querem que eu more aqui? Sim, responderam as duas. E se eu roncar à noite, a gente tapa os ouvidos, disse Isabel. E se deixar a toalha molhada no banheiro? A gente te ensina a pendurar direito, disse Valéria. E se eu comer toda a comida da geladeira? Compra mais comida, respondeu Isabel. Pensaram em tudo, disse Eduardo impressionado. Sim, confirmou Valéria. Então pode morar aqui. Eduardo olhou para Gabriela. O que acha a mamãe? Mamãe acha que talvez a gente possa tentar, mas só se todo mundo se comportar bem. Eu também, perguntou Eduardo. Principalmente você. Prometo me comportar bem e a gente também, gritaram as meninas. Naquela noite, Eduardo dormiu em casa pela primeira vez em 12 anos no quarto de hóspedes, que as meninas insistiram em chamar de quarto do tio Eduardo. Pela manhã, acordou com cheiro de café e risadas vindo da cozinha. Por um momento, ficou quieto ouvindo, sem acreditar ainda que estava realmente ali. Bom dia, disse aparecendo na cozinha. Bom dia, gritaram as meninas. Dormiu bem? Perguntou Gabriela. Melhor que em 12 anos, mesmo o hotel sendo mais confortável. O hotel não tem vocês. Isabel correu para abraçar ele. Agora você fica morando aqui para sempre, se vocês me permitirem. Sim, permitimos, gritou Valéria. Né, mamãe? Vamos ver como rola a convivência, disse Gabriela, mas estava sorrindo. A convivência acabou sendo mais fácil do que qualquer um esperava. Eduardo se adaptou à rotina familiar como se nunca tivesse saído. Levava as meninas para a escola quando Gabriela trabalhava, ajudava com a lição, cozinhava quando chegava primeiro do trabalho. As meninas floresceram com a presença masculina estável em casa. Valéria, especialmente, que sempre tinha sido mais séria, começou a sorrir mais, a fazer brincadeiras, a se comportar mais como criança. Você reparou como a Valéria mudou? Comentou Gabriela com Eduardo uma noite depois que as meninas dormiram. Reparei, tá mais relaxada. Acho que se sentia responsável por cuidar de mim e da Isabel. Agora que você tá aqui, pode ser só uma criança.
E você como se sente com isso? Aliviada. É bom saber que não tô mais sozinha na responsabilidade. Você nunca esteve sozinha. Sua mãe sempre te ajudava. Sim, mas não é a mesma coisa. Minha mãe é avó, não papai. E as meninas precisavam de uma figura paterna. E eu sirvo para isso. Serve perfeitamente. Estavam sentados no sofá, vendo TV, depois de um dia corrido. Gabriela encostava a cabeça no ombro dele e, pela primeira vez em muito tempo, se sentia completamente relaxada. Eduardo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Sente falta da vida anterior? As viagens, as reuniões importantes, o reconhecimento profissional. Eduardo pensou antes de responder. Às vezes sinto falta da adrenalina, de fechar um negócio grande, mas não sinto falta da solidão que vinha junto. E definitivamente não sinto falta de acordar todo dia sem saber para quê. E agora sabe, agora sei. Acordo para estar com vocês, para fazer parte dessa família, para construir algo que vale a pena, mesmo que seja uma vida mais simples. Gabriela, vida simples não significa vida sem valor. Pelo contrário, quanto mais simples, mais fácil perceber o que realmente importa. E o que realmente importa? Vocês, essa casa, os jantares em família, as histórias antes de dormir, os abraços da Isabel, as perguntas filosóficas da Valéria, seu sorriso quando acha que não tô te vendo. Gabriela sorriu. Percebe quando sorriu escondido? Percebo tudo. Percebo quando tá preocupada, quando tá cansada, quando tá feliz. Percebo quando morde o lábio porque tá nervosa. Percebo quando canta baixinho enquanto cozinha porque tá contente. Me observa muito. Te observo porque te amo e porque passei 12 anos sem poder te observar. Teme que isso seja temporário, que um dia acorde e perceba que cometeu um erro. Temo muitas coisas, mas essa não. O que teme? Temo te decepcionar de novo. Temo não ser um bom pai para as meninas. Temo que perceba que merece alguém melhor. Não vai me decepcionar. Como sabe? Porque agora sim te conheço de verdade. Conheço seus defeitos, seus medos, seus arrependimentos e mesmo assim te amo. Mesmo sabendo que posso ser teimoso, orgulhoso, viciado em trabalho quando estou estressado, mesmo assim. E você me ama, mesmo sabendo que posso ser insegura, ciumenta e que me custa perdoar. Principalmente por isso. Ficaram ali abraçados, vendo um filme ruim na TV e se sentindo mais felizes que em qualquer filme de Hollywood. Gabriela, sim, obrigada. Por quê? Por me dar uma segunda chance, por me deixar conhecer suas filhas, por me mostrar o que é realmente importante na vida. Obrigada a você por voltar, por ter lutado por nós, por me lembrar que ainda sei ser feliz. Sempre soube, só tinha medo. E agora ainda tenho medo. Mas tenho mais esperança que medo. É suficiente para começar, é suficiente para recomeçar. Naquela noite, pela primeira vez desde que Eduardo voltou, dormiram no mesmo quarto. Não como marido e mulher ainda, mas como duas pessoas que tentavam encontrar o caminho de volta uma para outra. Na manhã seguinte, Isabel entrou correndo no quarto. Mamãe, tio Eduardo, tá chovendo. Gabriela se levantou rápido, preocupada. Tem algum vazamento? Não, mamãe, mas a chuva tá linda. Vem ver. Se levantaram e foram até a janela. Realmente estava chovendo. Uma chuva suave de verão que deixava tudo mais verde e fresco. É a primeira chuva na casa nova, comentou Valéria, que também tinha chegado no quarto. E não tem vazamento em lugar nenhum, disse Eduardo orgulhoso. Construiu bem, elogiou Gabriela. Construí com amor. Posso brincar na chuva? Perguntou Isabel. Tá frio, filha, mas é só um pouquinho. Deixa ela brincar, disse Eduardo. As crianças precisam brincar na chuva. E se eu ficar doente, não vou ficar doente. Prometo, gritou Isabel. 5 minutos se deu, Gabriela, mas bem agasalhada. Isabel saiu correndo para se vestir e Valéria pediu para brincar também. Vão virar pinguins molhados, disse Gabriela. Não tem problema, respondeu Valéria. Minutos depois, as duas meninas estavam no quintal, correndo
e rindo embaixo da chuva. Eduardo e Gabriela ficaram na varanda observando. Elas tão felizes, comentou Eduardo. Estão. E você tem boa parte da responsabilidade nisso. Elas são as que me fizeram feliz, não o contrário. As duas coisas. Gabriela se encostou nele, vendo as filhas brincarem. Eduardo, sim, acho que não precisamos de 6 meses. Por quê? Porque já sei a resposta. Que resposta? Se quero que você fique, se posso confiar em você, se ainda te amo. Eduardo sentiu o coração acelerar. E qual é a resposta? Sim, para tudo. Ele virou ela para olhar na cara. Tem certeza? Tenho. Não sei por que estava complicando tanto. Às vezes, a resposta mais simples é a certa. E qual é a resposta simples? Que a gente se ama, que somos uma família e que merecemos ser felizes juntos, mesmo que não seja perfeito, principalmente porque não é perfeito. A perfeição é chata. A imperfeição é humana. Eduardo beijou ela ali mesmo na varanda, embaixo da chuva, com as meninas gritando de alegria no quintal. Quer casar comigo? Perguntou quando se separaram. De novo, só que dessa vez de verdade, para sempre. E se der errado, não vai dar. Como sabe? Porque dessa vez sabemos quem somos. Conhecemos nossos defeitos, nossas qualidades, nossos medos e mesmo assim escolhemos ficar juntos. Tá bem que caso com você de novo. As meninas que tinham ouvido a conversa, apesar da chuva, saíram correndo. Vão casar, gritou Valéria. Vamos fazer isso, confirmou Gabriela. E então ele vai ser nosso papai de verdade, perguntou Isabel. Já é, respondeu Gabriela. Um papai de coração é um papai de verdade. A gente sabia que iam casar de novo, disse Valéria, como se fosse óbvio. Como sabiam? Perguntou Eduardo. Porque se olham igual como a vovó olhava para o vovô nas fotos antigas, e como se olhavam como se fossem as pessoas mais importantes do mundo, um para o outro. Eduardo e Gabriela se olharam percebendo que era exatamente assim que se sentiam. Vocês são muito sábias, disse Eduardo. Somos, concordou Isabel. E agora vamos estar sempre juntos. Sempre, prometeu Gabriela. Mesmo quando brigarem. Mesmo quando brigarmos, porque as famílias de verdade não se separam por uma briga. As famílias de verdade conversam e fazem as pazes. E se divorciarem de novo, não vamos nos divorciar. Fim da história. Agora conta pra gente o que achou dessa história. Qual foi sua parte favorita? Acha que Eduardo e Gabriela tomaram a decisão certa? Deixe a sua opinião sincera nos comentários e não esquece de dar like no vídeo. Se quer mais histórias emocionantes como essa, se inscreve no canal para não perder nenhuma. Muito obrigado pela companhia. Amém.